Enquanto isso, representantes de países da União Europeia aumentam a pressão por medidas concretas do bloco sobre a crise humanitária em Gaza. Microfone Jovem Pan Europa, Luca Bassani chegando. Os embaixadores devem voltar a se reunir na semana que vem. O que se espera desses novos encontros? Bem-vindo, Luca. Boa noite a você, Thiago, a todos que nos acompanham. Há duas frentes que correm concomitantemente para tentar sancionar tanto Israel quanto agências humanitárias que estariam cometendo crimes de guerra dentro da faixa de Gaza. Primeiro, a gente vê que os diplomatas da União Europeia, de cada um dos 27 países, defendem medidas mais bruscas contra o regime de Israel e, inclusive, alguns indivíduos específicos que estariam perpetrando a fome dentro da faixa de Gaza, de acordo com a versão dos próprios diplomatas. Ao mesmo tempo, eurodeputados, aqueles membros do Parlamento Europeu, cerca de 60 deles, fazem um requerimento formal para que a União Europeia sancione a Fundação Humanitária de Gaza, uma fundação que está trabalhando dentro do enclave desde o começo da guerra e é responsável pela distribuição de alimentos. Ela, todavia, está em apenas 4 pontos de distribuição para alimentar mais de 2 milhões de pessoas, ao mesmo tempo em que há várias acusações de violações dos direitos humanos, já que as autoridades locais falam que mais de 1.000 pessoas morreram alvejadas enquanto esperavam por água ou comida, e também a distribuição não tem sido efetiva. Inclusive, dados da ONU revelados hoje mostram que 1 em cada 5 crianças na faixa de Gaza já são consideradas desnutridas, ou seja, 20% das crianças já sofrem de fome aguda e podem até mesmo perder as suas vidas, como infelizmente tem acontecido com imagens chocantes advindas do enclave palestino durante os últimos dias. Ô Luca, o presidente da França se posicionou sobre a Palestina. O que ele defende? Pois é, Emmanuel Macron, que se prepara para comparecer no mês de setembro à Assembleia Geral da ONU para formalizar esta decisão, disse que a França vai sim reconhecer o Estado palestino como um Estado soberano e um dos 193 membros das Nações Unidas. Ele disse que esse é o único caminho para uma paz duradoura e justa dentro do Oriente Médio e para acabar com todas as hostilidades entre esses beligerantes que mais de 70 anos se enfrentam em diversas guerras. Por sua vez, nós vemos que o governo de Israel repudiou esta ação da França, dizendo que é como se fosse uma bonificação ao terrorismo perpetrado pelo Hamas no mês de outubro de 2023 e disse também que a França não observa a situação com as circunstâncias atuais, onde a paz é inevitável enquanto o Hamas continuar comandando a faixa de Gaza. Vale a gente dizer que dos 193 países soberanos dentro da ONU, 140 já reconhecem a Palestina como um Estado soberano, incluindo o Brasil, mas países importantes, principalmente no Conselho de Segurança, ainda não o fizeram, como é o caso do Reino Unido e dos Estados Unidos, o que é sempre um entrave para que a Palestina se torne um membro pleno das Nações Unidas e participe da Assembleia das Nações como qualquer outra nação do mundo. É um posicionamento que pode gerar algumas críticas, né? Não só de países inimigos, mas também aliados, se é que a gente pode dizer assim. Luca Bassani, boa sexta-feira para você, a gente volta a se falar amanhã. Então a gente vem acompanhando que aumenta a pressão internacional sobre Israel diante da crise humanitária na faixa de Gaza. E também, nesta quinta-feira, um novo conflito voltou a entrar no radar da diplomacia internacional, um confronto entre Tailândia e também o Camboja, que deixou até agora 11 mortos, pelo menos. Então são esses os destaques internacionais, essa pressão, inclusive, que é feita em relação ao Oriente Médio e esse novo conflito. A nossa entrevistada agora, a professora Priscila Caneparo, de Relações Internacionais, mais uma vez nos atendendo. Boa noite, professora. Boa noite, Thiago, tudo bem? Tudo Boa bem. Noite aos assinantes. Muito obrigado. Professora, falando sobre o conflito do Oriente Médio, tem essa pressão dessas comunidades internacionais, de países, União Europeia, para que algo seja feito por causa da crise humanitária e esse posicionamento do presidente da França, Emmanuel Macron. De que forma esse xadrez político daquela região pode se alterar com essas pressões ou isso não vai fazer a menor diferença? Bom, Thiago, com certeza fará diferença. Eu acho importantíssimo destacar
que a causa palestina ela vem ganhando força nesses últimos tempos, ainda que extemporaneamente, digo que extemporaneamente justamente por conta de toda a questão que já está ocorrendo na faixa de Gaza em relação a esse extermínio da população palestina. Aqui a gente tem que diferenciar o que é Hamas e o que é a população palestina de fato, né? Existe uma questão de sopesamento em relação ao que Israel está fazendo, e a União Europeia agora, na entidade do Macron, principalmente na voz da França, vem a pressionar com que Israel, de fato, faça uma reversão da situação que está ocorrendo e, principalmente, deixe com que a ajuda humanitária se dê por intermédio de instituições internacionais e não por uma ONG que é, por assim dizer, encabeçada pelos Estados Unidos e propriamente dita por Israel. Então, isso vai, de fato, repercutir principalmente no posicionamento de Israel ante ao cenário internacional, porque a gente tem que pensar, existe um primeiro movimento de reconhecimento do Estado da Palestina em relação à França, e um segundo ponto também é que, porventura, pode acontecer desses países europeus também sancionarem as altas cabeças de Israel, ocorrendo basicamente o que a gente observa, por exemplo, em relação aos oligarcas russos. Então é importante a gente destacar que existem outros instrumentos também para pressionar com que Israel faça uma retomada de uma ação que garanta o mínimo de dignidade para a população palestina. Esse é um movimento que a gente vem observando que, de fato, vai reverberar, sim, no primeiro-ministro de Israel e principalmente na alta cúpula governamental que vem encabeçando essas ações em Gaza. Professora, agora a pergunta de Cristiano Vilela. Vilela? Professora, boa noite. Professora, com relação aos recentes posicionamentos do Brasil com relação à situação humanitária envolvendo na faixa de Gaza, na sua visão, o Brasil age de forma correta em se posicionar nesse momento, talvez nessa conjuntura de conflito com os Estados Unidos por conta do tarifaço, talvez não seja o momento adequado, enfim, qual é a análise que a senhora faz? Bom, Cristiano, vamos lá. A gente precisa ter uma análise bem focada na questão técnica, né? Deixar de lado algumas paixões e observar o seguinte: não dá para confiar no que o Trump fala. Então, a gente não pode ficar dependendo efetivamente do que o Trump venha falar em relação a Israel e Palestina. Até porque o Trump vai e volta nesse ponto, muitas vezes criticando Netanyahu e outras compactuando com as ações de Netanyahu. Então, isso não vai fazer nenhuma diferença em relação ao tarifaço, em relação à relação Brasil-Estados Unidos, que a gente sabe que essa relação é econômica e política em outro viés, em um viés de pressionamento e de tensionamento das nossas instituições, e não especificamente em relação ao caso de Israel e Palestina. Em contrapartida, a gente tem que pensar também no estreitamento de relações com outros parceiros que, porventura, possam vir a suprir esse papel dos Estados Unidos, se a gente for pegar essa perspectiva econômica, deixando de lado um pouquinho essa questão das paixões. Nessa perspectiva, a gente precisa pensar que o movimento da União Europeia é, de fato, pelo reconhecimento do Estado da Palestina e, inclusive, pela condenação das ações do governo de Israel. Nessa perspectiva, então, o Brasil está alinhado com esse novo posicionamento, ou com essa emergência de posicionamento, num contexto de União Europeia. E pensar também, que eu acho importantíssimo que nossos ouvintes aqui estejam ambientados nessa questão, é que a causa da Palestina ela é tão abraçada por países em desenvolvimento e em menor desenvolvimento, porque eles também se veem ameaçados tanto quanto o povo palestino. Aqui a gente não está falando do Hamas, que é um grupo extremista que tem que ser combatido, a gente não está falando que os reféns não têm que ser libertados, a gente está falando sim de uma necessidade de responsabilização do Hamas, de uma necessidade de se ter uma comoção e de um esforço internacional para a soltura dos reféns, mas também a gente tem que ver que existe uma população civil ali que está, sim, na figura de oprimida. Tanto é verdade que o próprio Norte Global, na postura da União Europeia, também está compactuando com as falas do Brasil. Professora Priscila, agora a questão de Dora Kramer. Boa noite, Priscila, professora. Eu quero mudar um pouco, quero trazer para esse assunto do momento aqui, que é o tal do tarifaço. Essa dificuldade de avançar, de conversar, de, enfim, ter um canal de interlocução, ela é fruto de um erro, um equívoco na condução das nossas relações diplomáticas, comerciais não, diplomáticas e políticas com os Estados Unidos, ou isso é uma idiosincrasia do Donald Trump contra a qual não se pode fazer nada?
É difícil falar em Trump e falar em uma lógica que a gente consiga compactuar com uma diplomacia clássica daquela que nós estamos acostumados em relação a esse desenvolvimento de relação entre os países. Por quê, Dora? Eu acho importante a gente pontuar aqui que o Brasil continua sendo embaixador dos Estados Unidos. Então, analisemos essa questão com bastante cautela, para primeiro a gente entender que nós não somos o foco central da política externa dos Estados Unidos. Caso contrário, nós já teríamos um embaixador. É importante a gente pensar nesse sentido. E um segundo ponto, existe um problema no Brasil também. E não é o problema do Brasil não abrir mão, não é o problema do Poder Judiciário. O problema do Brasil é que a gente tem posicionamentos muitas vezes divergentes. Posicionamentos que do Itamaraty é um, do presidente Lula é outro, e do vice-presidente Geraldo Alckmin é outro, né? E eu acredito que talvez o melhor caminho que nós tenhamos, dada a não concatenação dessa diplomacia tradicional do Trump em relação a essa negociação, tanto é verdade, só um parênteses aqui, a questão não diz respeito a Bolsonaro, não diz respeito efetivamente ao cenário político brasileiro, esse tarifaço, a desculpa que ele usou foi em relação ao Bolsonaro, mas não é isso que ele quer. Tanto é verdade que se abriu as portas agora para uma negociação, se porventura o Brasil conceder a exploração de minerais raros, né? Então é interessante a gente ver essa movimentação e como de fato a argumentação do Trump cai por terra. Mas voltando, fechando esse parênteses, a gente precisa entender que talvez a melhor forma de produzir um resultado frutífero seja o caminho que o vice-presidente Geraldo Alckmin está tomando. Qual que é esse caminho? Conversando com o empresariado brasileiro, juntamente com a conversa com o empresariado dos Estados Unidos, que depende dessas exportações e importações dos Estados Unidos e do Brasil, para fazer um pressionamento em relação a essas políticas tarifárias do Trump. A gente sabe que eles podem se valer de um poder judiciário dos Estados Unidos, não vai, enfim, estabelecer muita condição concreta para uma reversibilidade do posicionamento do Trump, mas são esse empresariado que sustenta o MAGA, que sustenta, por assim dizer, a base eleitoral do presidente Trump, e é ele quem pode fazer diferença, de fato, em relação a essas tarifas. Então, a gente não pode pensar em uma diplomacia tradicional quando a gente fala de Trump. Nós precisamos abrir um pouco o leque de entendimento para ir além, para entender que ele é uma pessoa que vem do mercado, e assim a gente precisa se comportar também. Professora Priscila Caneparo, de Relações Internacionais, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom descanso, volte sempre, professora. Obrigada, boa noite. Muito obrigado.